Bom dia, turma. A gente vai dar início, né, agora à matéria do terceiro bimestre, tá ok? E a gente vem falando sobre a Europa, tá ok? Eu dividi a Europa em dois tipos de Europa. E a primeira Europa vai ser a Europa Ocidental, tá ok? Então coloquei aqui o mapa para vocês da Europa, que é a Europa como um todo, informando, né, no caso que esse é um continente com uma grande importância no cenário mundial, até por ter grandes potências, e isso faz com que seja um continente muito cobrado, né, em vestibular, em concursos, até mesmo em questão de conhecimento geral mesmo, tá ok? Então aí, a Europa, né? Então a Europa é um dos continentes, até mostrar, voltar aqui para vocês, que ela não tem uma barreira, vamos dizer, um oceano, né, dividindo a Europa da Ásia, tá ok? Então vocês podem ver aqui a Europa, ela é bem coladinha com o continente asiático. E isso faz com que nós chamamos a junção desses dois continentes de Euroásia, tá ok? Mas no caso existe uma divisão ali que eu vou falar para vocês, que é o Monte Urais, tá ok? Então no lado leste, né, da Europa tem o Monte Urais, já no lado oeste tem o Oceano Atlântico, ao norte tem o Oceano Glacial Ártico e ao sul os mares Mediterrâneo e Negro, tá ok? Então a Europa ela está ligada ao continente asiático, né, e constitui um único continente chamado Euroásia, tá ok? Então existe uma divisão entre a Europa e a Ásia, se dá por alguns critérios também, principalmente critérios em relação à cultura, aos costumes, né, que a Europa tem, é bem ocidentalizada no caso, ok? Então eles têm um costume um pouco mais conhecidos como, né, no caso aqui no Brasil, tá ok? Não é, no caso, um costume mais do lado ocidente mesmo, tá ok? Não orientais, como a religião, né, o modo de se vestir, algumas culinárias também, né, peculiares. Então, a Europa é de fácil entendimento aqui, igual o nosso país, tá ok? Já os marcos físicos, né, são basicamente alguns montes, o Caucasiano, o Monte Urais, o Rio Ural também, né, o Mar Cáspio. Então, existem alguns marcos físicos aí, tá ok? Então a Europa ela tem, né, 10,35 milhões de quilômetros quadrados e predomina a civilização ocidental. Okay? Então ela vem de uma origem nas civilizações gregas e romanas, okay? De onde elas surgiram, basicamente. Então, como eu falei para vocês, a gente tem dois tipos de Europa, né, divididos no caso, a Europa Ocidental, que é o Oeste, e o Leste Europeu, que é a Europa Oriental. Então aí vamos falar da Europa Ocidental, que é o lado Oeste, que é formada por países capitalistas, que dispõem de uma elevada qualidade de vida, um regime democrático, com a participação da população, ou seja, né, a população ela participa efetivamente das escolhas em seu país e dispõe de uma economia industrializada. E isso faz com que a Europa, né, tenha uma das maiores economias mundiais também, ok? A junção de todos os países. Okay? Então o leste europeu ele já é formado por países subdesenvolvidos, né, e adotaram um sistema já socialista, tá ok? Até o final da década de 80 eles tinham esse sistema socialista. Hoje em dia existem alguns resquícios, tá ok? Mas já implementaram um capitalismo já na década de 90, ok? E atravessaram vários tipos de problema, tanto econômico, político e também sociais, ok? Então existe essa regionalização aí, né, entre duas Europas que é necessário que vocês saibam, ok? Para ser estudado e também, né, com o modo que existe esses dois tipos de Europas diferenciada uma da outra, tá ok?